fevereiro 21, Números 5. Falou Adonai a Moisés: mande os filhos de Israel que coloquem fora do acampamento, fora do arraial, os leprosos, os que têm algum fluxo, doença sexualmente transmissível, e os imundos por causa dos mortos, aqueles que tivessem se aproximado de algum morto. Homens e mulheres, para que não contaminem o acampamento por meio do qual eu moro. Deus morava no meio do povo. Então o povo não poderia ser contaminado porque Deus estava ali no meio. Senão poderiam contaminar o santuário. E eles fizeram. E falou mais Adonai a Moisés dizendo: diz aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher fizer alguma coisa de todos os pecados em que caem os homens, algum dos pecados, prejudicando o próximo e assim ofendendo a Adonai, porque quando nós prejudicamos o próximo, nós ofendemos ao que o criou, nosso Criador, tal alma é culpada. Confessará o seu pecado e pela culpa restituirá plenamente o que tomou, mais 20%. Acrescentava 1/5. Ou seja, quando a pessoa fazia alguma coisa contra o outro, contra o seu próximo, se fossem coisas tangíveis, materiais, tinha que restituir a coisa no mesmo valor. Se não pudesse fazer uma avaliação, o sacerdote faria a avaliação e mais 1/5. Sempre. Se não fosse coisa que pudesse avaliar, o sacerdote avaliava. Isso também era a incumbência do sacerdote. Além disso, ele tinha que fazer essa indenização. Seria uma espécie de indenização por perdas e danos morais e materiais. Esse 20%. Né? Tinha que também oferecer o carneiro da culpa, o sacerdote, enfim, era um monte de coisa que eles tinham que oferecer. Aí ele confessava e pagava. Mas se a pessoa ofendida morreu e não tiver resgatador que receba pela culpa o resgate, então o resgate da culpa a se restituir ao Senhor, porque ele também foi ofendido, será do sacerdote. Olha aí a raiz das indulgências. A culpa era expiada, você pagava o sacerdote. Você tinha que dar o carneiro, além do carneiro da expiação, com que ele fizer a expiação pelo pecado. E tinha que pagar. Quando, nessa situação assim, quando não houvesse, a pessoa não pudesse receber porque tivesse morrido, ou quando não tivesse resgatador. Era o sacerdote que recebia. Isso levou, certamente, ao desenvolvimento dessa ideia das indulgências, que era o quê? A pessoa ia lá na igreja, pagava, recebia um papel que representava que ela não tinha mais culpa de nada, ela estava perdoada de todos os pecados. E quem ela quisesse, ela podia pagar pelo perdão dos pecados do avô, do tio, do morto que ia nascer, enfim. Foi contra isso que Lutero se indignou, e Jesus também, porque o objetivo disso aqui, por que Deus estabeleceu isso? Era para que a pessoa se intimidasse, porque ela teria que pagar tanta coisa, teria que pagar o carneiro, teria que ir lá fazer expiação, teria que confessar, ainda teria que indenizar, era muita coisa. Então, a pessoa se intimidava, não faria nada de errado. O objetivo era esse. Mas, com certeza, as coisas, como todo mundo desvirtuou. E aí, com certeza, a parte financeira passou a contar mais, porque com o tempo, né, começava a entrar muito dinheiro, que deveria entrar muito dinheiro nos cofres do templo para os sacerdotes administrarem, porque os sacerdotes eram tudo. Eles tinham poder total, poder temporal e poder espiritual. Eles eram Deus na terra e eles tinham que receber tudo. Era dízimo das comidas, era o dízimo dos animais, todos os animais eles podiam comer, era muita coisa. A tribo tinha 70 mil, vamos dizer assim, a tribo de Levi, que também participaria disso, a tribo do Arão, os descendentes de Arão, 30 mil, 40 mil, era muita gente, mas mesmo assim, as outras tribos, eram 10 outras tribos, era muito mais. Então era muita coisa para o sacerdote administrar. Eles tinham muitos bens, muitos valores, muito dinheiro.
E eles, obviamente, não queriam perder esse privilégio de administrar tanto dinheiro. Por isso que eles não aceitaram o Messias. Claro, qualquer um que chegasse, não especificamente Jesus, qualquer um que chegasse dizendo: olha, não precisa mais disso, vamos acabar com todos esses rituais, com essas coisas todas que foram estabelecidas no Antigo Pacto, essas coisas cerimoniais, não a lei, os mandamentos, mas a parte sacrificial e cerimonial. Não iam querer, claro, eles iam assumir-se qualquer um que aparecesse. Era muita coisa que eles administravam. Eu não sei nem onde que eles guardavam tantos animais, nem a gente não sabe como é que era isso. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas que trouxerem ao sacerdote será sua, era do próprio sacerdote. Eles eram muito ricos, os sacerdotes. Porque tudo era deles, tudo que era de Adonai era deles. Tudo que alguém der ao sacerdote será seu. Ora. Bom, aqui vem agora a lei do espírito de ciúmes. Quando houver mulher suspeita de adultério, olha o que tinha que fazer, olha que coisa. A mulher era suspeita de adultério, mas ninguém tinha visto nada. Suspeitou, dormiu com outro homem. Se o espírito de ciúmes vier sobre seu marido, ou seja, o ciúme é um espírito. Assim como o roubo é um espírito, o assassinato é um espírito, são demônios que se apossam da pessoa. Porque a pessoa que está sob o espírito, sobre a possessão do espírito de ciúmes, ela pode fazer qualquer coisa ruim. A gente conhece, são notórios os casos, do que homens e mulheres fazem quando estão com o espírito do ciúme, porque é um espírito maligno, que só vem para destruir. Então, como que Deus resolveu essa questão? O marido trará a mulher à presença do sacerdote com uma oferta de alimentos, uma oblação, que não conterá nem azeite nem incenso, porque é oferta de alimentos de ciúmes, oferta que traz a iniquidade à memória. E o sacerdote pegará a água santa de um vaso de barro que estava dentro do santuário, tomará do pão, de novo, meu Deus do céu, tomará do pó do chão do tabernáculo e vai misturar com a água santa. Pegava pó do chão do tabernáculo e misturava. E o sacerdote vai descobrir a cabeça da mulher, porque toda mulher tinha que andar coberta, com a cabeça coberta. A mulher com a cabeça descoberta era uma infâmia para a mulher. Elas tinham que sempre andar com a cabeça coberta. Por isso que posteriormente, há um tempo, as mulheres não tinham aquele véu e tal. E o sacerdote vai descobrir a cabeça da mulher e vai pôr a oblação, os alimentos, a oferta de alimento, na sua mão. E a água amarga que traz consigo a maldição ficará nas mãos do sacerdote. E o sacerdote dirá: se você não se deitou com outro homem, estará livre destas águas amargas e amaldiçoantes. Mas se você se contaminou com outro homem além do seu marido, que Adonai ponha você por maldição no meio do povo. Coisa pesada, hein? Fazendo com que você fique manca e com que o seu ventre fique inchado. Depois o sacerdote dará as águas amargas para a mulher beber, e a água amaldiçoante entrará nela para a amaldiçoar. Era uma coisa violenta, hein? Então o sacerdote tomará a oferta de alimentos, a oblação, e a moverá diante de Adonai. Depois mandará a mulher beber mais um pouco da água. É uma coisa até psicológica, Psicológica, porque diante de uma cerimônia dessa, essas palavras e essa coisa, água amaldiçoante, a mulher deveria ficar mal, Se a mulher tivesse contaminado, a água a fará sentir-se mal. Provavelmente ela ficaria, porque era um contexto muito opressor. E seu ventre inchará, e a mulher será como uma maldição no meio do povo. Uma coisa extremamente infamante para a mulher isso, esse ritual. Mas se da água beber e nada acontecer, estará limpa para conceber semente. Esta é a lei de ciúmes quando sobre o homem vier o espírito dos ciúmes. A mulher levará a sua iniquidade, mas o homem será livre da iniquidade. Quer dizer, o homem ficava livre disso. Só a mulher que passava por isso.